dizer aqui, eu querendo ensinar a igreja de Tessalônica. No tocante à igreja de Tessalônica, nós vimos que Paulo, ele prega aos Tessalonicenses qual mensagem? Então, se você olhar para o capítulo 17 de Atos, diz lá, a partir do versículo 2, o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e em 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Para quem que Paulo está falando? Para judeus, como diz no versículo 1, que se reuniam em uma sinagoga lá em Tessalônica. E o que Paulo ensinava a eles? Versículo 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Ótimo. Então, o que Paulo e Silas anunciaram aos Tessalonicenses era acerca da salvação. Muito bem. Paulo, então, ele sai de Tessalônica. E o que acontece lá em Tessalônica, quando Paulo prega o Evangelho? Diz lá, no versículo 4, de Atos 17, que numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Note que Paulo pregou o Evangelho também aos gentios. E nesse caso, muitos desses gentios creram. Muitos quem? Uma multidão. Ótimo. Uma multidão creu que a igreja de Tessalônica era uma igreja relativamente grande. Em 3 semanas, Paulo estabelece uma igreja considerável em termos de volume de pessoas. Tudo bem. E aqui no versículo 2, ele, nesta carta, diz o seguinte aos Tessalonicenses: que eles dão graças a Deus. Por que Paulo usa esse termo? Graças a Deus. Bem, quando Paulo trabalha com esse termo graças, Paulo está expondo a sua gratidão. E o que é gratidão? Esse termo gratidão aí, que Paulo escreve nesta carta, em grego é caris. O que significa esse termo no original? Diz lá que é a reação do bem de quando, guiado pelo Espírito Santo, focaliza suas atenções em sua própria falta de mérito e na grandeza da bondade de Deus. Ou seja, Paulo agradece a Deus porque ali em Tessalônica, tudo aquilo que Paulo e Silas realizaram, eles puderam realizar ali com a bênção de Deus. E eles reconhecem, então, pelo termo caras aqui, que se não fosse Deus, nada daquilo que Tessalônica haveria acontecido. Interessante. Por isso que eles dão graças a Deus. Eles reconhecem que tudo aquilo que aconteceu em Tessalônica é obra do próprio Deus. Se Deus não estivesse ali, portanto, a realizar ou dar a Paulo e Silas a condição de realizar, nada daquilo haveria de acontecer ou teria acontecido. Paulo aqui mostra aos Tessalonicenses que ele se colocava sempre submisso à vontade e na dependência de Deus. A
sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 14. Novamente, Paulo, então, ele coloca que tudo aquilo que ele realizou, o seu ministério apostólico, ele agradece a Deus, reconhecendo que sem Deus, ou reconhecendo que sem estar na dependência de Deus, nada daquilo que ele realizou poderia ser realizado. Aí no versículo de número 13, olha que interessante. Ele diz que ele dá graças a Deus, versículo 2, por todos os que são cristãos, todos os crentes da igreja. E ele ora por esses crentes. Ele ora agradecendo esses crentes. Por esses crentes. Ora a Deus. Ele diz que ele ora sem cessar. Ou seja, a oração na vida de Paulo é algo corriqueiro. Paulo vive uma vida de oração. Paulo entende que a oração é se colocar na dependência de Deus. Não é apenas pedir a Deus. A oração é entrar na presença de Deus e se colocar na dependência de Deus. E é por isso que Jesus nos ensina, exatamente para isso. Para nos ensinar sempre que nós devemos nos colocar na dependência e na submissão da vontade de Deus. Agora, olha o que Paulo fala aqui no versículo 13. Paulo mostra 3 características da igreja de Tessalônica. 3. A primeira, uma fé. Uma fé visível, por causa que esta fé, ela produz obras, ou seja, uma fé visível, não é uma fé, podemos dizer aqui o que já fala, né? Uma fé morta, né? Mas ela é uma fé ativa, uma fé que dá sinais de que ela é real na vida deles, pelas obras. Abnegação do vosso amor, ou seja, Paulo mostra que os tessalonicenses na igreja, eles demonstravam amor uns para com os outros e também demonstravam amor para com Paulo de forma incondicional. Não é uma tratativa, né, de reciprocidade, ao contrário, é um amor incondicional, entendendo que este amor é o mesmo amor com que Deus nos trata, um amor incondicional, e esperança. Ou seja, em nosso Senhor. Eles não viviam apenas no aqui e agora, mas eles viviam uma vida cristã olhando para a eternidade, entendendo que eles estavam buscando fazer a vontade de Deus. A esperança deles não estava no resultado hoje, mas a esperança deles estava em viver uma vida para a glória de Deus com perspectivas eternas, futuras, aguardando a volta de Cristo. Depois nós vamos ver isso que Paulo deixa muito bem claro aqui nesta carta aos Tessalonicenses. Então, essas 3 características, uma fé operosa, um amor abnegado e a esperança em nosso Senhor, ela revela uma coisa interessante na vida destes crentes de Tessalônica. E o que ela revela na vida deles? Veja o versículo 4, que é exatamente o versículo-chave aí desse texto, ou dessa carta. Essas 3 características, Paulo, ele coloca aí, para mostrar que esses irmãos de Tessalônica eram crentes de verdade. Note o termo aí, eleição. Essas 3 características eram sinais externos, mostrando que eles eram realmente crentes.
dissemos da cidade de Tessalônica lá na aula passada. Quem pode nos ajudar nisso aí? Como é que é a cidade de Tessalônica? Ela ficava ali, certo? Na região da Macedônia, ok? E ela ficava aonde ali? Era uma cidade que ela estava situada perto da onde? Oi? Isso, era uma cidade portuária, perfeito. O que mais que passava ali pela cidade de Tessalônica? Uma estrada chamada Via Enácia. Lembra disso? Lembra disso? Era uma estrada que ligava do Oriente ao Ocidente. Lembra disso? Muito bem. Essa estrada foi aberta pelos romanos. Chamava Via Enácia. Muito bem. E o que tinha lá em Tessalônica? Acontecia o quê? Como era uma cidade portuária, uma ligação entre uma cidade ali, uma ligação que passava na estrada entre o Oriente e o Ocidente, tinha muita gente, muita nacionalidade, e também tinha o quê? Muitos templos pagãos, isso mesmo. Perfeito. Muitos templos pagãos. Ora, Paulo e Silas começam a pegar o Evangelho. Diz o texto de Atos 17 que muitos ali começam a ter os seus corações movidos por Deus e serem convertidos a Cristo. O que vai acontecer com aqueles pagãos ou com aqueles homens que estavam ali naquela cidade? Principalmente os judeus. Os judaizantes, ou melhor, os judeus, não os judaizantes. Judeus. E não criam em Cristo. Muito pelo contrário. Né? Além de não crerem em Cristo, eles até mesmo insultavam Jesus. O nome de Deus. O ministério. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer aí. Começou então a ter um movimento diferente. Envolvido por quê? A ira, a inveja, o ódio ao ministério de Paulo e de Silas. E aí acontece uma forte perseguição, não só a Paulo e Silas, mas também a muitas pessoas ali da igreja de Tessalônica, que ele dá o nome de um. O nome dele é Jason. Então veja que em meio a todo este clima, em meio a toda essa situação, mesmo assim, como é que os tessalonicenses, os crentes de Tessalônica, uma fé operosa, um amor à liberdade, esperança. E Paulo mostra então que tudo isso são sinais eternos de que eles são crentes mesmo. São eleitos. O que significa eleição? O que significa esse termo eleição? Entender um pouquinho mais sobre eleição. O que é eleição? Vamos lá. Eleição. O que os irmãos entendem por eleição? Escolha. De que maneira? Muito bem. Eleição é uma escolha. E de que maneira que essa escolha é feita? Ela é feita por Deus. De que maneira? De que maneira? A pessoa que conversão de nome uma situação. Percebam aí. Isso aí. Note uma situação. Eu disse assim, o que é eleição? E responder, escolha. Por quem é feita a escolha? Por Deus. Muito bem. Como é que Deus faz essa escolha? O que diz o versículo 11? Ele mostra ele dá algumas pistas de como é que Deus faz essa escolha.
soberanamente de presente ao Filho. Isso. Veja que ainda não estes homens, Esaú e Jacó, gêmeos, não haviam nascido, nem praticado bem ou mal. Eles não existiam. E Deus já havia escolhido. Note o termo que ele diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que. Então, na verdade, é Deus quem escolhe de maneira soberana. E aí vamos parar, fazer um parênteses e entender uma coisa. Primeira coisa, Deus é bom? O que vocês sabem? Deus é bom? E eu estou fazendo isso de propósito para que nós aprendamos a pensar. Olha, Deus é bom? O que vocês acham? A Bíblia fala que Deus é a. Deus é bom. Mas sendo Deus bom, Ele escolhe uns para o inferno e outros para o inferno. Porque Ele é? Mas Deus é bom. Onde está a bondade de Deus nessa história? Quando a gente fala assim, que Deus ele é bom, você entende o quê? A bondade de um Deus permissivo. É isso que você entende? Um Deus bonzinho é um Deus permissivo. Um Deus que só faz coisas agradáveis. Ser mandado para o inferno é nada agradável. E mesmo assim, você diz que Deus é bom? É isso que eu quero chegar no ponto do final. Se Deus ele é bom, por que Ele escolhe alguns para a salvação, para a vida eterna, e Ele escolheu outros para a danação eterna, para o inferno? Porque o texto de Apocalipse diz o quê? Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Mateus 7, Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Jesus deixa claro que a salvação não é para todos. A Bíblia fala que a salvação não é para todos, mas para aqueles que a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, como fala em Efésios capítulo 1. Então, aonde que está a vontade de Deus aí? Ele é bom apenas para aqueles que Deus escolheu e levou vai levar para a eternidade? E para aqueles que vão para o inferno, Deus não é bom. Vamos entender a conceito de bondade. É o que está pegando. Nós às vezes pensamos que ser bom é apenas você ser permissivo fazer coisas agradáveis. Ou ter algo muito agradável, um gosto bom. O que é um gosto bom? É um gosto que você põe na boca, gostoso. Aquilo que é agradável, palatável, aquilo que. O clima está bom. Por quê? Porque está ameno, uma temperatura agradável, é aquilo que nos faz nos sentir bem. Isso é o conceito de bondade humana. Tem. Deus é bom, porque nele não habita. E aí eu vou entrar numa área chamada justiça de Deus. Preste atenção. Deus ele é bom, porque nele não habita a maldade. Deus, ele é perfeitamente certo. Quando Isaías tem aquela visão da
glória de Deus, os anjos dizem o que ali? Santo, santo, santo. Essas três palavras, santo, 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 significa ênfase, significa que não há nenhuma sombra de dúvida. Deus, Ele é santo. E por ser santo, não habita mal nenhum. E Ele é perfeito. E tudo aquilo que Ele faz é perfeito. As escolhas de Deus são perfeitas. A escolha de Deus, ela trabalha dentro da sua soberania, que é perfeita. Pastor, mas qual a razão que Deus escolhe um e não escolhe outro? Porque a escolha dele é perfeita. E isso para nós é, de certa maneira, incompreensível. Porque o mesmo autor de Romanos diz: quem prescrutou a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa de ninguém dizer a Ele o que Ele vai fazer ou o que Ele não vai fazer, porque Ele é perfeito. E por ser perfeito, Ele é um Deus imutável. Aquilo que Ele já preordenou na eternidade nunca vai mudar, porque Ele já preordenou dentro da sua perfeita e soberana vontade. E Ele vai aplicar a sua justiça. E para aqueles a quem Ele está recolhendo para a eternidade, Ele deu o seu único Filho para redimir esses pecadores que por sua perfeita vontade capacitou-os a crer no seu Filho. E por que Deus quis assim? Porque Ele é soberano, e porque Ele é perfeito, e porque Ele é bom. E por ser bom, Ele não vai permitir que ninguém que não foi redimido pelo sangue de Cristo adentre as portas da eternidade com Ele. De ninguém. E para aqueles que o rejeitaram, para aqueles a quem fizeram coisas horríveis, Ele é bom porque Ele vai puni-los na sua perfeita justiça. Paulo fala que esses Tessalonicenses demonstraram que era eleitos judeus por aquilo que eles exterminavam a sua vida cristã. Eles não precisavam dizer, batendo no peito, dizer assim: não, eu sou escolhido de Deus, eu não tenho Cristo lá. Eles viviam uma vida com Deus, mostrando que eles eram eleitos, por externarem tudo isso em suas vidas. Eram sinais evidentes no versículo 13 e no versículo 4, de que eles eram homens eleitos por Deus. E confirmada essa eleição por tudo aquilo que eles externavam na sua conduta de vida cristã, que era próprio de um eleito de Deus. Agora, olhem comigo aqui, preste atenção. Pedro falando na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 10. Preste atenção. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Mas
toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque tudo isso, ou seja, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestas coisas, eu, observando e buscando encontrar nelas, ou me associando a elas, sendo pleno praticante, eu vou demonstrar claramente que eu sou um eleito de Deus, porque o Evangelho está fazendo diferença na minha vida. Eu estou sendo transformado pelo Evangelho. E uma pessoa transformada pelo Evangelho que pode fazer essas coisas. Só uma pessoa transformada pelo Evangelho que ela não consegue parar de Jesus para as pessoas. Só uma pessoa transformada pelo Evangelho é que vai demonstrar um verdadeiro e genuíno amor para com o próximo. Só uma pessoa transformada pelo Evangelho é que vai fazer com que ele sirva a Deus em todo tempo e em todo lugar. Sabe por quê? Porque ele é um eleito de Deus. E como eleito de Deus, ele vai mostrar que realmente Deus tem transformado a sua vida. Essa é a diferença. Sabe por quê? Porque a eleição, ela tem um único objetivo. Quando Deus escolhe, ele tem um único objetivo em tudo isso. Quando Deus elege, quando Deus salva, quando Deus transforma o pecador, ele tem um único objetivo em tudo isso. Quem pode ler para mim o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5? Quando Deus ele escolheu aqueles a quem deviam ser salvos para a sua glória. Quando Deus Pai escolheu os seus eleitos e entregou-os a Jesus para que o Filho salvasse esses eleitos, Ele fez para a sua glória. Quando esses eleitos salvos pelo Filho e foi dado ao Pai, ou pelo Pai, esses eleitos agora são transformados pela aplicação do Evangelho em seus corações por meio do Espírito Santo. Deus está fazendo tudo isso para a sua glória. É para a glória de Deus. Portanto, os Tessalonicenses, eles estavam vivendo para a glória de Deus. Pela operosidade da sua fé, o amor abnegado e pela vivência na esperança de Cristo Jesus. Esses homens foram eleitos e estavam vivendo, dando sinais visíveis da sua eleição, e tudo isso estava ocorrendo para a glória de Deus. Quando isso é verdade, dá uma olhada no versículo 6 e 7 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 que nós estamos estudando. O que diz lá? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Quem pode ler para mim? Versículos 6 e 7. E agora vocês vão começar a entender melhor o que Paulo está escrevendo isso.
e Acaia. Duas regiões. Não foi a Grécia. A Macedônia fica no norte. A Acaia fica no sul. Então, na verdade, o Paulo está dizendo, de norte a sul, os crentes de norte a sul aí dessa região já estão sabendo como vocês vivem. E o testemunho de vida de vocês em Cristo soa tão alto que vocês já estão até mesmo servindo de modelo para eles. Eles estão olhando para vocês e estão dizendo: eu quero ser um cristão como esses irmãos da Tessalônica. A operosidade da fé dos tessalonicenses, o amor abnegado e a vida na esperança na volta de Cristo levavam esses tessalônicos a dar um testemunho tão forte, que Paulo diz aqui que ultrapassou os limites daquela região conhecida ali entre eles. Diz aqui, olha que interessante, ele diz aqui, repercutiu. E este termo, repercutiu, é um termo que original significa que está ressoando. Sabe o que é ressoando? Fazendo eco. Quero que você chegue perto de um lugar assim, um vale, você grita, olha, e começa aquilo a voz começa a propagar ou a repetir aquilo que você falou, né? É exatamente isso. Está ressoando. Em meio de muita tribulação. E assim, não, eles não cansaram de viver a vida cristã. Ou melhor, eles não se intimidavam de viver a vida cristã por um mundo tribulado, por um mundo problemático, por um mundo contra eles, por um mundo perseguidor, por um mundo opressor. Eles não se importavam, porque a esperança deles não estava aqui, estava em Cristo. Olha que interessante. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo. E mais ainda, Paulo diz que eles eram modelo. E essa palavra modelo, no original grego, significa, sabe o quê? Tipo. O que é tipo? Tipo era uma espécie de um sinete que eles colocavam sobre o metal ou uma moeda, eles colocavam por cima e batiam para marcar a moeda, para dar a moeda ali a forma dela. E o valor dela, escreveu o valor dela. Então todas as moedas saíram aqui do mesmo jeitinho, né? Um tipo de tipógrafo, de máquina gráfica. Tem a letra A, não tem a letra A? Você pega a letra A, bate ali a letra A vai sair do mesmo jeitinho, em todas as páginas, em todas as frases, em todas as palavras. Daquele mesmo jeitinho a letra A. Não vai sair diferente do lado de um jeito e do lado do outro. Não, do mesmo jeitinho. Não, o contrário, eles faziam imprimir na
cegos e que foram movidos pelo poder de Deus no tempo certo, quando Deus quis, no qual esses homens já estavam escolhidos, eleitos por Deus desde a eternidade. Portanto, o texto nos mostra claramente que a salvação não é uma opção humana.